normal sentir dor para amamentar? Não é normal. Tem aquele mito, né? Aquele clássico. Espera o peito calejar. Não existe isso. Se está sentindo dor para amamentar, é porque tem alguma coisa incorreta e aí a gente precisa avaliar. O incômodo no começo da amamentação, nos primeiros 20 segundos, é normal. Principalmente quando é a primeira história de amamentação dessa mulher. Porque quando o bebê mama, esse mamilo aqui, ele vai lá na direção do fundo da garganta do bebê. Então, esse estiramento aqui faz com que cause um desconforto nessa mulher. Então, é normal nos 20 primeiros segundos, a mulher ia... 20 segundos. O bebê vir mamar, no que sugar, sentir um certo desconforto. Mas é esperado que esse desconforto vá diminuindo ao longo desses 20 segundos e que suma. Se tá nesse momento que tá doendo, que não tá sendo bacana, que tá sofrido, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Não esperem calejar, porque, inclusive, dor é uma das principais causas de desmame precoce. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Wi-Fi. Meu nome é Fernanda Rocha e, conforme prometido, nós estamos recebendo novamente a visita da consultora em amamentação Carolina Procassi. Bem-vinda de novo, Carol. Obrigada pelo convite de novo. Eu falei que tinha muita coisa pra gente conversar, tinha muita coisa ainda pendente sobre esse assunto, sobre esse tema. E para incrementar nossa conversa, a também consultora em amamentação, Daniele Moraes. Bem-vinda, Dani. Obrigada, meio convite. Tô super animada aqui pra gente conversar. Nossa, a lista é grande aí do tema do assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades na amamentação. Tem muita coisa, assim. A gente vai falar um pouquinho do que elas recebem normalmente, né, nas redes sociais de cada uma, de dúvida das mães, das gestantes. Elas selecionaram algumas perguntas aqui pra gente poder falar e ir revelando aí se é verdade, se é mentira, o que vocês acham, se vocês sabem. Vocês devem ouvir isso toda hora, né? Meio mito inteiro, depende, né? Muito mito. Nossa, tem muita coisa. Aquela primeira, assim, clássica. É normal sentir dor para amamentar? Não, gente. Não é normal. Tem aquele mito, né? Aquele clássico. Espera o peito calejar. Não existe isso. Se está sentindo dor para amamentar, é porque tem alguma coisa incorreta e aí a gente precisa avaliar. Tem até aquela questão, né, que a gente fala de teoria, a regra dos 20 segundos. Por quê? Mas aí é diferente, não é dor, é incômodo. O incômodo no começo da amamentação, nos primeiros 20 segundos, é normal, principalmente quando é a primeira história de amamentação dessa mulher. Porque quando o bebê mama, aqui é o nosso peitinho, quando o bebê mama, esse mamilo aqui, ele vai lá na direção do fundo da garganta do bebê. Então, esse estiramento aqui faz com que cause um desconforto nessa mulher. Então, é normal, nos 20 primeiros segundos, a mulher ia... 20 primeiros segundos. Segundos, não são 20 minutos sentindo dor, não. 20 segundos. 20 primeiros segundos, a mulher o bebê vir mamar, no que sugar, sentir um certo desconforto. Mas é esperado que esse desconforto vá diminuindo ao longo desses 20 segundos e que suma. Agora, sentir dor para amamentar, aquela dor que você precisa morder uma almofada, que você chora chora e fica, pelo amor de Deus, agora não é a hora da mamada. Fica isso sofrendo não é normal. Pela próxima mamada, né? Tem mulher que relata. Quando o bebê chora, que eu sei que eu tenho que botar ele no peito, eu já tô sofrendo. E não é pra ser assim, né? Sim, não é? Exatamente. E outra coisa também é que às vezes a pessoa continua sentindo dor depois, né? Então, assim, nunca tô confortável, mesmo depois que o bebê terminou de mamar. Meu peito tá latejando, meu peito tá em queimação. Então, todas essas sensações pós também não é pra acontecer. Sim. É diferente de você ter uma sensibilidade. É um tecido que não era manipulado e, de repente, tem um bebê ali sugando, fazendo sucção, tem uma língua movimentando. O tempo todo, né? No iniciozinho. E aí, uma sensibilidade. Agora, dor, incômodo, sensibilidade extrema, algo que te deixa desconfortável a ponto de você ter medo de amamentar, realmente não é pra acontecer. Por exemplo, desconfortamento, quando você vai tomar banho, aí cai aquela água quente do mamilo, cai água, você fica... tá incomodando. Você vai botar a toalha, Isso é normal, porque fica como se fosse muito sensível. Uhum. Mas isso que ela tá falando de, meu Deus, eu não quero amamentar, sofrer, isso não é normal. O desconforto é normal. Então, se tá nesse momento que tá doendo, que não tá sendo bacana, que tá sofrido, tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Não esperem calejar, porque, inclusive, dor é uma das principais causas de desmame precoce. Então, não esperem. Até porque, dependendo do nível da dor, você não vai aguentar muito tempo sustentar aquilo. Sei lá, às vezes, não sei nem quantas vezes a gente amamenta um recém-nascido no começo. Nossa, sei em lá. torno de 8 a 12 vezes no dia. Imagina, você sentindo uma dor intensa
esse tempo todo, né? Então, de fato, desencoraja qualquer uma a continuar, né? Não tem quem resista. É verdade que o leite do início da mamada, ele é o leite que hidrata, elas já estão rindo, e o leite do final é o leite que engorda? Então, isso é muito mito. E, infelizmente, hoje isso ainda é reforçado por profissionais de saúde que cismam em orientar desse tipo. O que a gente sabe? É o que a gente costuma falar para as famílias. Todo leite é bom. O bebê precisa de volume. Quando você prepara uma fórmula, por exemplo, tem fórmula inicial, fórmula final? Não tem, ela é linear. Então, o leite também não tem essa diferenciação. E durante a mamada, conforme o bebê vai mamando, esse leite vai se modificando. Se ele tomou vacina, se ele está doente, se é um dia mais quente, tem uma modificação. É um alimento vivo. Nosso organismo produz o leite específico para aquela criança. Então, a gente tem essa variedade normal. Então, não tem que se preocupar se o leite é mais gordo ou o leite é mais água, né? E aí, tem uma analogia que a gente faz, por exemplo, com ketchup, que é justamente isso, né? O peito, ele não foi feito para armazenar leite. Mas o peito de que amamenta sempre tem um leitinho ali reservado nos dutos. Dá pra gente mostrar. Peitinho da Carol, mostra Carol. Então, tá. Vai, Carol, olha seu peitinho. É porque aqui é ótimo para mostrar justamente exatamente. isso. Que é isso que ela falou, a gente não tem estrutura para armazenar o leite, né? Então sempre fica, quando o bebê termina de mamar, existe também aquela falácia, né? De que o peito esvazia. O peito nunca esvazia, a gente não tem estrutura para armazenar, mas sempre fica um pouquinho de leite aqui dentro dos ductos. E aí esse pouquinho de leite que fica aqui, a gordura dele vai juntando, colando na parede aqui dos ductos. E esse leite que fica aqui no início, que fica aqui dentro, ele fica aguadinho. E aí, quando o bebê começa a sugar, e aí, ou a gente vai fazer ordenha, a gente vê aquele leite mais aguadinho que sai. Aí, daí vem essa questão do mito o leite do início é magro, o leite do início só hidrata, porque ele é mais aguadinho. Mas na hora que vem o primeiro reflexo de ejeção, que a gente vai explicar como é que funciona a produção de leite, esse jato que sai, ele já sai empurrando essa gordura toda que estava presa ali. Presa. E aí se transforma em leite gordo. Mas não existe mais isso. A gente já descobriu que não existe. Então, é daí que vem esse mito. Tem até um fundinho de verdade, mas não é um mito. O ketchup é exatamente isso, né? Você deixa aquele ketchup na geladeira por um tempo. Exatamente. Ele vai separar aquela parte mais líquida da parte mais densa. Se você chacoalhar, vai sair o ketchup misturadinho lá. Uniforme, né? O creme de leite, né? Separa o soro do leite. Então, acontece a mesma coisa. E aí, a gente tem esse mito. Eu até postei uma foto há um tempo de um amigo... Essa foto é linda. Que são 3 gotinhas de leite, saindo no mesmo momento. 3 bolinhas. Uma super transparente e uma mais esbranquiçada. Exatamente no mesmo momento da expressão. E ali é a prova muito clara de que, assim, se o leite do começo ou o leite do final fosse diferente, ele sairia igualmente em todos os dutos. Então, é um duto que, de repente, estava com esse leite mais separadinho e o outro que estava com leite já mais integral, né? Mais compactado ali. E aí, a gente consegue perceber essa diferença. Quando a gente traz essas relações, acho que fica mais claro das pessoas entenderem como que esse leite está ali. E como na hora da mamada vai sair tudo junto, né? Ali todos os dutos vão ser direcionados, acaba que vai misturar tudo e vai ser uma coisa só. E por isso também que não se orienta mais, precisa ficar até 20 minutos num peito para chegar no leite gordo. Não existe isso. Eu tive essa orientação. E eu falo que se você não tem a informação correta para avaliar a mamada, como esse bebê mama, como a deglutição, como que você observa, você vai pirar. Porque o seu bebê recém-nascido, ele leva um tempo para mamar, né? Existe uma média, assim, uma quantidade de tempo que um bebê recém-nascido leva. Esse bebê, quando fica mais eficiente, ele vai levar menos tempo. Sim, aí é bem gritante a diferença. Às vezes você fala assim, a criança já mamou, porque a sucção tá mais eficiente, né? Então, exatamente. E soma isso. Rápido. Soma isso, o peito já não fica tão mais cheio. Então, se você levar o tempo em consideração como o único parâmetro para você medir se seu bebê tá mamando bem, você vai surtar, vai pirar, entendeu? Eu sempre falo, esqueçam o relógio. Até porque já é uma fase que você tá ali disponível, né? Você não tem nada mais importante para você fazer do que você tá ali disponível. Então, realmente, a melhor coisa é
esquece e deixa Existem deixa a até natureza uns aplicativos de celular que você coloca pra ver o tempo pra você controlar quanto que o bebê mamou, 20 Peito minutos no direito. peito direito. Peito esquerdo. 30 minutos no peito esquerdo. Gente, pelo amor de Deus, não usem esse aplicativo. Eu usei. Só vai indo, eu usei também, Eu usei. Matheus. Surtei. Eu posso falar também Não usei, de não. primeira classe, Surtei. que eu surtei. Surtei. É ótimo pra gente surtar, porque É. é livre demanda. Tem horas que o bebê vai mamar rapidinho, tem horas que ele vai querer ficar um tempão. E não é isso que vai definir se o bebê tá mamando bem ou não. Então, gente, é mais um problema que você tá esqueçam. arrumando pra vida, né? Exatamente. Mais uma preocupação. Tinha vezes de noite que eu pegava o celular e aí eu não dormia, que eu ficava, não, tem que controlar o horário da mamada dele pra eu saber se ele tá mamando o suficiente ou não. E aí de noite, ao invés de eu descansar, desligar um pouco. eu ficava desesperada olhando o relógio pra botar no aplicativo. A Olivia, eu não tinha nenhuma orientação sobre amamentação. Sabia Que boca é a de sua primeira peixinho. filha. Boca de peixinho e livre Aham. demanda. Aí a Olivia passou 7 dias na UTI, saiu com todas as recomendações equivocadas, mamadeira, fórmula, e eu com bico de silicone, enfim. E aí eu fui pra casa, a gente tava esperando, até no dia da primeira consulta, eu não conseguia sair de casa, porque a Olivia tava 1 hora no peito, e ela saía do peito e berrava. E aí eu falei com a pediatra, eu falei, eu não tô conseguindo sair porque ela está mamando há 1 hora. Mas esse mamando há 1 hora pra mim, cara, ela ficou 1 hora mamando. E aí eu cheguei na pediatra, minha filha tinha perdido peso. Então, assim, apesar dela estar mamando por 1 hora, ela não estava extraindo leite. Por isso que o tempo é muito relativo. Aham. Né? Um bebê pode ficar ali 5 minutos e conseguir, né, tirar bastante leite. Uma mãe que tem uma produção muito boa, reflexo de ejeção muito bom. E um bebê que fica ali 1 hora e não está conseguindo extrair nada. Então, é isso, é desapegar do relógio, mas compreender como que a gente observa um bebê mamando adequadamente. Isso é uma dúvida muito comum também. Que são vários sinais que a gente precisa como que a gente vai saber observar. se... Aproveitando, então, Exatamente. já vamos falar logo sobre isso. E como que a gente sabe que o bebê tá mamando? Porque a mamadeira é aquilo, né? Transparente ali, você tá vendo que o líquido tá descendo, você controla quanto o bebê mamou. O peito você não tá vendo, né? E Nosso como é que a peito gente... não é transparente. Né? Não é transparente, você não consegue ver o quanto que a criança tá engolindo. E aí, como que a gente reconhece se tá sendo... se tá É um aproveitando? conjunto de sinais, né? Você não vai ser uma coisa que você vai observar, tá mamando super bem. É um conjunto. A gente observa a troca de fraldas. Por exemplo, xixi. Você tem que observar um padrão nessa troca aumentando. No primeiro dia, nas primeiras 24 horas do bebê, né? A gente espera mais ou menos que você troque uma fralda de xixi por dia. Já nas outras 48 horas, no segundo dia, 2 fraldas. E assim vai. Cada um dia você soma mais uma fralda. 1, 2, 3, até quando chegar no 7º dia, pelo menos 7 fraldas de xixi por dia. É claro que não precisa ser uma medida absoluta, porque tem famílias que vão trocar a fralda de xixi. Começou a ficar minimamente com xixi, já troca. A gente, de repente, vai deixar juntar bastante pra trocar. Então, é um relativo. Você tem que observar esse aumento na frequência de fraldas de xixi. E essa questão da fralda é importante, porque quando a gente vai fazer a avaliação, né, na casa da família, uma das coisas que a gente pergunta é como estão as fraldinhas de xixi e de cocô. Aí a família fala, tão ótimo, mas a gente está trocando a fraldinha a cada 3 horas. Aí, tem bastante xixi? Tem bastante xixi. Eu reviro o lixo da casa. Eu falo, tem fraldinha aí para eu dar uma olhada? Eu sempre olho a fralda também. E aí é aquele cocô que é o punzinho molhado, que não tem volume, e uma fralda que foi trocada, porque a recomendação foi De trocar troque a fralda a cada 3 horas. Sempre que for dar o bebê, mamar pro bebê, troque a fralda. E a família troca a fralda sem sequer observar. Eu passei por isso também com a Olivia, nem sabia que precisava olhar a fralda. E aí, quando você vai ver, é aquele bebê que ou não tem xixi, ou é aquele xixi extremamente concentrado, e aí juntando isso aos outros sinais, aí a gente vai tendo ali a dica de se esse bebê tá realmente conseguindo se alimentar ou não, tá? Uma forma muito legal de observar se tem xixi na fralda, existem umas fraldas que tem uma Tem uma linha, né? Tem uma que marcaçãozinha. marca a cor. Então, vale muito a pena, porque às vezes trocou cocô. Aí fala, eu não sei se tem xixi ali. Se tiver xixi, vai marcar essa cor. Então, se você tiver em dúvida, você pode comparar, né? Olhar essa listra e caso sua fralda não mude de cor, você pode pegar uma fralda sem cocô, no caso, só com xixi. Você pega uma fralda que tá limpa e a que você tá trocando para você Ver o peso. comparar, se você não tiver com essa que troca a cor. Porque O observar o gelzinho xixi é também. importante. Eu Também. ensino sempre a apertar, porque Também. o gel da fralda seca é sequinho, né? Você Aham, toca, sim, você é. vê, e aí conforme vai enchendo o xixi, que você vai apertando, você vai vendo que vai ficando mais molinho. Uhum. Então também é uma dica para apertar a fraldinha e perceber se tem o gelzinho modificado. E tem a questão do cocô também, né? O cocô é o fator mais importante que a gente precisa observar.
Essa questão que ela falou do punzinho molhado, muita gente chega na casa das famílias, tá tendo cocô? Tá, um punzinho molhado. Não é pra ser assim. É pra ser um cocô que é do tamanho mais ou menos de uma moeda de 25 centavos, pelo menos, né? Do tamanho acima disso. E aí a gente vai observando também a frequência de fraldas de cocô. No primeiro dia a gente espera mais ou menos que esse bebê troque uma fralda de cocô. Que no primeiro dia é aquele cocô Que é um viscoso, mecônio ainda. preto, né? Isso. Mais... Que é super trabalhoso de limpar. Que né? gruda, Se deixar secar aquele que é cocô, uma meu tristeza. Senhor. É. Eu não troquei esse cocô. Eu também não. Foram os avós que trocaram esse primeiro Foi meu cocô. marido. E aí tem esse cocô, no primeiro dia é o mecônio, e aí é uma fralda de cocô. Já no segundo dia, você espera que esse bebê faça 2 fraldas de cocô. No terceiro dia, 3. E assim vai seguindo. Ou seja, não é uma fralda de cocô no dia. Conforme vai passando, o ideal é que esse número de fraldas de cocô também vá aumentando. E a cor do cocô também vai mudando, né? É a paleta de cores do cocô do bebê, né? Vai. Começa com aquele escuro. Coisa preta, vai ficando meio esverdeado, preto, né? Aí vai esverdeando, vai ficando amarronzado. E o que Até a gente ficar espera? amarelinho. Cocô amarelo mostarda. E muitas Sim. famílias se assustam com esse cocô amarelo, porque acham que é diarreia. Sim. Mas é um Aham. cocô amarelo, Aguadinho ele é mais mesmo. aguadinho, né? É diferente, a diarreia não fica volume de cocô na fralda, né? Mas esse cocôzinho do bebê recém-nascido, ele é bem mole mesmo, sabe? Ele espalha na fralda, pode ter uns grumuzinhos, pode ter um grumo esbranquiçado, grumo esverdeado, mas ele tem volume, ele tem resíduo ali naquela fralda. Então, observar isso. A coloração do cocô também diz muito sobre Demais. como essa liberação está sendo feita. Então, quanto mais amarelão, melhor. E ao contrário, as pessoas ficam meio assustadas com esse amarelo, né? Mas É a cor Sim. do... mas é lindo. É a primeira Que coisa que cocô lindo. pergunta, né? Qual a cor do cocô do Sim. bebê? É. Porque esse é uma informação importantíssima. A partir do 5º dia, esse cocô tem que estar amarelo mostarda. Se não estiver, é importante buscar ajuda. Às vezes a gente vai em casa de família que no 5º dia ainda tá com um cocô preto. Quando tem cocô, Quando né? tem cocô. Mas o bebê que se alimenta exclusivamente do leite materno, ele pode ficar sem evacuar? Se ele tiver mais de um mês, sim. Aí pode. Sim, E no primeiro aí- mês não. Porque, assim, existem bebês que vão ficar sem fazer cocô no primeiro mês em alguns dias pontuais, sim. Mas a falta de cocô nesse primeiro mês é um grande sinal de alerta de que talvez esse bebê não esteja se alimentando da forma correta e por isso ele não está evacuando, porque não tem cocô para sair. É diferente de um bebê com 2, 3 meses que, ok, não fez cocô durante o dia, mas a gente já sabe que a amamentação está bem estabelecida, você já está Que é acompanhando uma todo questão o de histórico. absorção ali, absorveu Exatamente. e não tem material Não tem para... resíduo, né? Não tem resíduo Já- para ser já colocado para absorvendo fora, muito porque absorveu tudo. É diferente. E aí é um dos sinais de alerta. E aí aquilo que eu falei, não é um sinal que você vai observar e falar, esse bebê tá mamando bem ou não. É um conjunto. E aí você vai observar fralda de xixi, a fralda de cocô. Você vai observar se esse bebê tá fazendo movimentos de deglutição, né, enquanto ele tá mamando, porque só o bebê ir pro peito não significa que ele esteja mamando. Se esse bebê vai pro peito e ele só fica o tempo todo fazendo sucções não nutritivas, que é Que é quando aquela- o bebê fica com a boquinha, ele não abre tanto a boquinha e o movimento é rapidinho, assim. Você Quase não que a gente vê. vai falar que está chupetando, né? Aquela, Exatamente. como se fosse aquela sucção da chupeta ali, mais superficial, né? Você não vê o movimento do bebê engolir. Então, isso é uma coisa que a gente observa também. Outro ponto, a descida do leite, que tem que acontecer entre 3 a 5 dias de pós-parto. Se não acontecer, é um sinal de alerta que tem que buscar ajuda para entender o que pode estar acontecendo ali. Outra coisa que a gente observa é quando o bebê começa a mamar. E aí já passou pela fase da descida do leite, o peito tá muito cheio. Uhum. O bebê começa a mamar. E esse peito, ele esvazia, né? Porque a gente conversou que o peito nunca fica vazio. Isso. Dá Mas aquela ele- sensação, aquela impressão Amolece, que o Se peito ele tá... pouquinho, diminui, né? ele Tá fica mais gelo. mole, significa que esse leite que estava ali foi pro estômago do né? bebê. Então são vários sinais. Outro sinal também, né, que a gente fala das mãozinhas, que é a mãozinha que o bebê começa a mamar assim. Ele vai relaxando e abre a mãozinha. Isso também significa que Um ele tá sinal de que mamando ele tá bem, é um satisfeito. sinal. Ele largar o peito por conta própria, aquilo que ela falou da Olivia, que a Olivia não saía do peito. Isso é um sinal de alerta. É. Ficava 1 hora e 5 minutos fora do peito, né? Então, até junta isso com a questão do tempo, né?
É um sinal de que o bebê está mamando bem. O bebê que mama bem, nem sempre é aquele bebê que vai ficar no berço por 2 horas, porque precisa de contato. Mas tem bebê que tá com fome, que não está sendo alimentado, que ele não fica no colo de ninguém, que ele chora, que ele está incomodado. E aí a família, sem essa informação, começa a achar que está com dor. Né? Aquele clássico de, tá com gases. Ou cólica. Aí dá umas gotinhas. Sim. As cólicas do 4º, 5º dia de vida. Dá umas gotinhas lá de medicação para liberar gases do bebê. Dá uma glicosezinha ali, porque aquele remédio é cheio de açúcar. Aí o bebê dá uma acalmada. Aí a família fala, tá vendo? Não era fome, eram gases. Exatamente. E aí dá aquela acalmada. E aí para de prestar atenção nos outros sinais, né? Aquele bebê deu uma enganada, você deu uma glicosezinha, ele deu uma acalmadinha, daqui a pouco ele volta pro peito. Então, assim, entender... Eu acho que o primordial, né? E é o que eu oriento muito para as famílias, para ter autonomia, é saber como que o bebê está deglutindo. Quando esse movimento de sucção e deglutição tem que estar gabaritado, tem que saber como é isso, né? Então, essa informação é muito importante para te deixar mais tranquilo, perceber a deglutição. E aí, juntando com esses outros sinais. Com as outras informações, fazer um combo para conseguir, já que não é transparente, a gente saber se queria, né? facilitava a nossa vida, facilitaria a nossa vida, bom, mas né? Pelo menos não aquele temos. igual o marcador de gasolina, né? Podia Nossa, ser. seria Seria muito excelente, né? E o ganho de peso, né? Que aí a gente só sabe quando a gente vai no pediatra, né? Às vezes a gente até sugere, pesa na balança de casa, não é fidedigna. Não. Mas quando a gente vai no pediatra e vê ganho de peso lá dentro da curvinha também, né? Identificar ali também se houve um primeiro momento, porque às vezes dá uma panicada nessa questão da curva. É um bebê que passou ali, 6 dias no maior perrengue, não conseguia mamar, e óbvio que depois recebeu a visita da consultora, fez o manejo da amamentação, começou a amamentar, a mamar. Tem que dar tempo ao tempo. Tem que dar tempo para esse bebê também, Sim. né? Então, observar o ganho de peso, né? Sem terrorismo, mas também sem ignorar essa informação que é super importante. E aí levar em consideração esse tempo também que esse bebê precisa de meu uma filho, por exemplo, era uma adaptação. criança que sempre ganhava peso, mas ele nunca estava na curva. Ele sempre estava com baixo peso. Mas ele estava na curva dele, né? Estava na curva dele, exatamente. Ele nunca perdeu, mas às vezes ganhava muito pouquinho. Sempre ganhou, mas às vezes ganhava pouco. Aí ficava naquela, eu já ficava tensa. Será que vai receitar? Será que vai prescrever fórmula? Eu tô aqui com os peitos, hiperlactação, jorrando leite. Não é possível que não seja suficiente, né? Mas aí depois acabei relaxando e falando, cara, até hoje, com 6 anos, ele não está ainda naquela média lá estipulada da caderneta. Ele sempre tá abaixo, mas ele Porque cada pessoa tá tem seu evoluindo. biotipo, né? Exatamente. Ainda tem essa questão. Ele já nasceu magro, ele já Sim. nasceu magrinho. E sempre foi, até hoje é. Então, é biotipo. Não adiantava ficar o dia inteiro com ele no peito que... Tanto que se você for olhar naquela curva, tem várias Sim. linhas. Tem a média, mas o seu bebê não é exatamente. obrigado a estar naquela média. Ali é uma seu média. bebê tem que ficar na curva em que ele nasceu. Esse é o recomendado. E também vem aquele mito, precisa ganhar 20 gramas por dia. Não, existem bebês que 20 gramas vai ser ótimo. Existem bebês que 20 gramas vai ser pouco. Porque vai depender de onde ele tá na curva. Então é assim que a gente observa, não é? Porque tem muita gente que procura, meu Deus do céu, eu preciso buscar aumentar minha produção porque meu bebê não está ganhando o limite mínimo por dia. Não é assim que a gente avalia. É olhando a curva. E essa questão da recuperação do peso, o bebê precisa recuperar. O normal é esperar por volta de 21 dias, mas é o que ela falou também. Depende, às vezes, é um bebê que você só foi na casa da pessoa com um bebê com 6 dias. Você tem que dar tempo ao tempo para ir observando essa recuperação. Não é milagre também. Sim, a gente espera que o bebê recupere em até 21 dias, mas a gente tem até um mês, mais ou menos, que a gente pode considerar para esperar essa recuperação do peso. Porque todos os bebês perdem peso depois que eles nascem. Sim. Todos, gente. Sim. Existe aquele, meu bebê, Você já sai da maternidade com um bebê mais leve do que o nascimento, né? E aí vem aquela... Muita gente recebe prescrição de fórmula porque o bebê perdeu peso. Mas todos perdem. É lógico que tem um limite, né? O esperado é entre 5 a 7, com um limite lá de 10, um limite mesmo. Mas não é assim, perdeu peso, precisa de fórmula. Tem que ir observando. Porque todo bebê perde, gente, todo. Todo bebê perde. E aí você fala assim, meu Deus, mas tá muito magrinho. Não e, inclusive, os bebês de cesárea perdem mais, né? Os bebês de cesárea perdem mais. Os primeiros 10 dias, uns 300 gramas, 300 e poucos gramas. Já era magrinho, ficou mais magrinho ainda, né? Aí já fica, meu Deus, será que vai precisar? Será que tá certo, tô fazendo certo? Aí na época eu chamei uma consultora até pra poder avaliar
ele tá no peito, mas eu não sabia dizer se ele tava mamando. Se ele tá mamando direito, ele tá aproveitando o leite, e não tinha nenhuma questão pra ser modificada, tava tudo bem. Falei, então é esperar, né, ele recuperando e entender que é um bebê magrinho e é um bebê magrinho. Não adianta, não dá querer que... Dele, tá na curvinha dele, tá ali. E às vezes é isso, né? Não é um bebê que sei lá, na primeira consulta com o pediatra já atingiu o peso de nascimento, mas tá numa curva ascendente, tá tudo bem, tá fazendo bons intervalos durante a mamada, é um bebê que você consegue dar um banho, que você consegue ficar com ele no colo, sem aquele estresse, aquele absurdo de um bebê com fome, que é muito diferente, entendeu? Então, essa individualização da criança, né? Da família, da criança. E uma coisa importante que eu acho que a gente precisa deixar claro é que quando a gente fala assim, não tem por que prescrever uma fórmula, a gente não está demonizando a fórmula. Não vilaniza a fórmula. Né? O que acontece é a forma como ela está sendo prescrita. Porque às vezes a gente vê, e Carol deve ver isso também muito, a gente vai na casa da família, é uma mãe que está cheia de leite, às vezes jogando fora, porque recebeu a prescrição de complementar com fórmula. Pra quê? Porque engorda mais rápido, sabe? Que vai dormir melhor. Que vai dormir melhor, né? Aquele fórmula lá de noite e tal. A questão não é com a fórmula. E muitas vezes a gente precisa mesmo conversar com a família. Existe uma resistência. Eu passei por isso, né? Então, a gente precisa se colocar no lugar da família quando existe uma resistência da família por conta, né, dessa vilanização da fórmula. Mas que naquele caso a gente precisa orientar para a família ficar tranquila, fazer o complemento e manejar a amamentação para que ela conseguir retomar. A amamentação no seio seja possível, mesmo que ela seja mista, que não seja 100% a amamentação no seio, mas a gente vai manejar para esgotar todas as possibilidades para esse bebê poder mamar no peito. E aí, às vezes, é o complemento da fórmula que vai dar tempo da gente manter esse bebê saudável, essa família tranquila, para a gente poder manejar e aí seguir uma recuperação, ali né, com as nossas metas. E chegar lá no que a família almeja ou no que é possível para aquela família. Então, a fórmula não é um absurdo, a gente tem que olhar ela como uma medicação, como uma medida de segurança para esse bebê, mas entender também que ela, quando ela entra, não quer dizer que a amamentação acabou, né? E que quando ela entra, a gente ainda pode manejar muita coisa. Eu sempre falo isso para as minhas alunas e clientes, que a fórmula, a gente não deve vilanizar a fórmula, que muitas vezes ela é sim necessária, e que quando ela é necessária, isso não significa o fim da amamentação. Não é para significar. Às vezes você consegue... às vezes não. O ideal é que você consiga manejar a amamentação, porque a fórmula em algum momento vai sair. A OMS já orientou que fórmula é até 1 ano. Depois de 1 ano já não é mais recomendado fórmula. Então, em algum momento ela vai sair. Já a amamentação é por pelo menos 2 anos. Então, esse intervalo... No momento que a fórmula sair, se você proteger o acesso ao seu peito... Você amamenta até o infinito e além, até quando você quiser. Mas, para isso, você precisa ter uma assistência adequada. Porque muitas vezes passam a fórmula, não orientam nada, não tentam identificar o porquê que a fórmula está sendo necessária, não orientam essa mãe como oferecer a fórmula de uma forma que não coloque em risco o acesso ao peito e o que ela deve fazer para aumentar a produção de leite dela. Não orientam isso aí. Não é à toa que a fórmula acaba levando a um desmame precoce. Mas por pura má assistência. Mas não pela fórmula em si, né? Mas por pura má assistência. Pela assistência que deveria haver na maneira de ofertar e que muitas vezes não acontece. E a necessidade de fórmula também. E a necessidade de fórmula também não significa que essa amamentação não está importante. Que tem muita gente que acha o sucesso da amamentação é amamentar exclusivamente. Não é. Tá, gente? Não é pra a mãe se sentir culpada porque ela tá precisando oferecer fórmula. Às vezes ela vai ser. Só que aí a gente vai manejando. E é isso, né? Que a gente conversa. A gente lida com mulheres no puerpério. Com toda aquela descarga hormonal, privação de sono, palpite de tudo que é lado, insegurança, a culpa ainda mais que se vem. É o primeiro, né? Você tá ali com milhões de inseguranças. Exatamente. Um mundo completamente novo que se abre na sua frente. E aí, a gente precisa conversar sobre isso, né? Porque às vezes, tá tomando 30 de fórmula e só 10 do meu leite que eu tô conseguindo ordenhar. Cara, se cada gota de leite não fosse importante, não teria o colostroterapia, não teria 1 ml, 2 ml, 3 ml que os bebês internados em UTI recebem. Então, assim, quando há necessidade da amamentação mista, é muito legal a gente reforçar,
para a família, que também é uma amamentação, que também é importante, que aquele 1 ml, 10 ml, 20 ml que o bebê está recebendo, está trazendo muito benefício para ele. Então, aquele reforço tóxico, né? Que às vezes, para que você está sofrendo? Às vezes a mulher quer amamentar, cara. Ao invés de você falar, para que você está sofrendo? Dá logo uma fórmula. O fulaninho tomou fórmula e não morreu. Os sobreviventes. Mas às vezes não é isso que essa mulher quer ouvir. Ela quer falar, cara, vamos tentar? Né? E assim, às vezes o tentar é isso. Vai seguir com 10 ml do seu leite e vai complementar com complemento, mas isso já é bacana. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, de tentar resolver o problema por esse lado. Pelo imediatismo ali, pelo mais fácil, e de repente não é o que ela quer, né? Esquece isso, tá sofrendo pra quê, cara? Tem um caminho, né? Procura um caminho. Por isso que a informação é muito importante. Tem muito caminho, cara. Muitas coisas podem ser feitas. Uma infinidade de coisas, né? Que pode ser feita. Por isso que a informação é muito importante, inclusive durante a gestação, né? Porque você consegue se blindar, né? Se prevenir contra os palpites, contra as informações inadequadas. E isso foi uma diferença muito grande, assim, na minha primeira experiência como mãe e do segundo filho. A minha filha, eu achava que eu sabia alguma coisa. Todas nós. Minha amamentação, eu não tinha problema nenhum com a amamentação. Nenhum. Qual foi o problema? Informação inadequada, manejo inadequado dentro da UTI, infelizmente, informação inadequada. Se eu não tenho um conhecimento para pensar tudo que chegava para mim, eu executava. E foi isso que foi levando a minha amamentação para o buraco. Se eu não tivesse achado um profissional interessado, né, em me ajudar na amamentação, tinha ido embora sem ter problema, porque eu não tinha problema. Era puro manejo, não tinha problema nenhum. Era ajuste. Ajuste, assim, ridículo. Uma coisa simples que... Muito simples. E a gente fez uma retirada gradual da fórmula. E aí a Olivia mamou até 7 anos, que é a idade que ela tá agora. Mentira, arrasou. A idade que ela tá agora. Arrasou. Sigo firme e forte. Nunca parei, porque emendei, né, no Henrique. Emendei. E aí, já são quantos anos amamentando ininterruptamente? 7 anos. Tenho vontade de desistir. Eu achei que em tandem. Ela amamenta os dois. Né? É a amamentação em tandem, pro pessoal entender quando se amamenta 2 bebês de idades diferentes, né? Ao mesmo tempo. No caso, não um bebê, né? Uma criança. Já era criança. Quando o Henrique nasceu, já nem mais 2 bebês, tinha mas... 3 anos e 6 meses. E ela amamentou grávida, que é outro mito também. Que é pode outro mito amamentar falar grávida. assim, grávida pode amamentar? Pode amamentar. Mas amamentar grávida não faz a pessoa ter um parto prematuro, não induz o parto. Gente, eu acho muito engraçado isso, né? Porque as pessoas acham que qualquer coisa vai levar aquela mulher a parir. É óbvio que se você tem um risco de parto prematuro, é bom ter cautela. Por quê? A sucção até uma das formas de indução natural, né? Manipular o mamilo pode ajudar você a entrar em trabalho de parto, né? Um dos recursos que a gente ouve que é válido. Se você tem risco de um parto prematuro, talvez não seja nem aquela sucção que estimulou esse parto antes do tempo. Já ia acontecer. Só que a gente vai por eliminação. Né? O que eu fiz de errado? O que eu fiz? Vai ficar achar o culpado. Achar um culpado. Tem que achar um culpado, mas não causa. Que normalmente é culpa da mulher, né? O culpado sempre, que é normalmente, sempre. Normalmente alguma coisa de errado que essa mulher fez para aquilo acontecer. Mas de maneira geral, se a mulher pode ter relações sexuais, ela pode amamentar também. Porque a descarga de ocitocina na relação sexual é até maior do que no bebê sugando. Você tem contração uterina, né? Mais até assim no orgasmo e tal, você tem. E aí, se fosse assim, você não poderia. Se o médico não te impediu de ter relação sexual, ele não pode te impedir de amamentar. Exatamente. Sério? Mas vai ter leite pro bebê? Vai. Olivia mamou, minha produção de leite caiu absurdamente. Não tinha nada. Mas ela ficava lá no peitinho do amor, né? Então, a gente seguia. Porque amamentar vai muito além do leite materno. Muito além do alinho de encher a barriga, sugar né? também. Isso que ela falou da questão do leite na gravidez, é porque realmente quando a mulher fica grávida, o corpo volta a produzir colostro. Ele para de produzir aquele leite materno maduro em um grande volume. Então volta a produzir colostro. Mais esbranquiçado e volta aquele leitinho mais amarelinho, né? Que é a primeira fase do leite materno. Ele é bem e diminui o volume.
Então, existem bebês ou crianças que vão estranhar e vão parar de mamar, mas tem outros que vão seguir Tem até um mito, não sei se é mito ou verdade, que diz até que pode alterar o sabor, né? Pode. Sim. Do leite materno durante a gestação e por isso algumas crianças deixam de mamar porque altera o sabor. Aumenta a concentração de sódio e aí a criança sente um gosto Sim. diferenciado. E aí já não... Lá em casa não teve isso não. Temos tomando peitinho sem leite. E o colostro? Matheus mamou também, porque É. eu amamentei ele 4 meses de grávida. Ele também não fazia diferença nenhuma pra ele. A gestação, ela contém, os hormônios da gestação contêm a lactação, né? E aí, quando a placenta sai, a gente tem uma outra galera ali de hormônio trabalhando para esse leite estimular ser aquilo ali. liberado e tal. Então, a gente já pode ter essa redução, né? Quando o bebê nasce, a gente tem a liberação do colostro que foi produzido ali durante a gestação. Uhum. Tá. E aí, o que foi engraçado lá em casa é porque, assim, enquanto tinha colostro, a Olivia tava de boa. Mas, assim, ela já tava mamando ali há 9 meses, quase sem leite. E aí, quando veio a pojadura, ai, gente, ela surtou. A Olivia nasceu vegana, né? Ela tomava muito leite de soja. Aí, eu fiz até um vídeo dela, quando veio a pojadura, que ela foi mamar, ela falou, eu não quero mais mamar. Ela Como tinha quantos assim? anos? 3 anos e 6 meses, cara. Por que ela? Porque tem gosto de leite de soja. Mas você gosta de leite de soja? Ela, mas não no seu peito. E aí, fiz um textão no Instagram. Ai, ela desmamou, nossa história. 3 dias depois, ela voltou a mamar. E seguiu mamando até hoje, sabe? E foi. E o mais velho, a criança mais velha ali, ela também se beneficia do colostro? Ou não? Pra ela não vai fazer diferença? Então, assim, é mais importante para o recém-nascido, Aham. né? Que tem a formação ali, né, do sistema imunológico, né? Que é toda considerada ali a vacina vacina do é bebê, o colostro, né? Tem toda a composição do colostro, que é para aquele corpinho que tá precisando de energia, que tá precisando de gordura. Então, assim, é diferente. Uhum. Dizer que não tem benefício, até eu teria benefício se eu tomasse colostro, né? Aham. A gente tem vitaminas, tem todos os benefícios. Mas é mais importante pro recém-nascido, realmente. Sim. Ela ia se beneficiar de qualquer forma, né? Se ela estivesse tomando mal comparando, obviamente que o leite materno não tem comparação, mas ela se beneficiaria se estivesse tomando um composto com todos aqueles benefícios ali do leite materno, do colostro. Talvez não ajustado para as necessidades nutricionais, idade, tamanho dela, mas sempre vai ter benefício. E corre o risco de repente, o mais velho roubar todo o colostro e os Isso é uma benefícios dúvida muito daquela comum. vacina e acabar não indo pro recém-nascido, que é o que mais precisa? Então, por isso que na amamentação em tandem, a prioridade é do recém-nascido. Sim. Tá. Então, é sempre... Até porque, assim, o nosso leite, ele sai em jatos, né? Em reflexos de ejeção. Uhum. E o recém-nascido, ele tá aprendendo. Tem bebês que nascem super eficientes, tem bebês que precisam de um certo Aprender incentivo, ali. né? E se a gente tira a oportunidade desse recém-nascido ser o primeiro a ir pro seio, né? E aí ele pegar só aquele finalzinho, talvez não tenha tanto reflexo de ejeção. Talvez a gente perca um timezinho ali da hora que esse bebê deveria ter mamado para se alimentar, se manter hidratado, porque uma criança maior, mais eficiente, tirou mais volume de leite, Uhum. né? Mas esse bebê, aí é importante esse bebê ter a prioridade, né? Esse é o principal cuidado que tem que ter, né? No caso do De tandem. cuidado, sim, mas ter os 2 bebês mamando, inclusive, ajuda na descida do leite. Acelera ela e faz também com que ela passe mais rápido, tipo, esvazia, o peito, você não fica com o peito Aquele tão cheio o cheio, tempo todo. duro, latejando daquele jeito. Porque que tem mais bebês mamando, Eu lembro né? bem. E Mas- isso foi interessante também, porque, só para falar de confusão de bicos, que a gente tem que falar disso, quando o Henrique tinha uns 8 meses, eu já estava com a amamentação estabelecida, minha produção de leite era infinitamente maior do que a da Olivia. Tinha 2 mamando infinitamente também. maior. E aí, quando o Henrique tinha uns 8 meses, eu dei aquele copinho de bico rígido, eu até te contei isso já, né? Aqueles copinhos de Sei, bico que você rígido segura pra ele a mamar. calcinha. Sempre incentivei eles a beberem muita água, então deixava disponível. E aí eu comecei a sentir dor. Meu peito esquerdo ficava imenso, duro, não esvaziava assim Que não tão é esperado nessa rapidamente. fase. Nessa 8 fase, é. meses. E comecei a ter dor enfisgada, queimação. Falei, cara, eu consultora, mãe de 2, falei, o que tá acontecendo com esse peito? Obstrução de duto. Não sei o que. Eu comecei a identificar que tinha um vasoespasmo. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Falei, nessa altura do campeonato, o que eu fiz de errado?
3 dias eu sofrendo. Aí eu falava pra Olivia, filha, mama aqui, por favor, que a mamãe tá com muita dor. Ela mamava e falava, seu leite tá salgado. Muda a composição também. Né? Até um efeito... como é que é? Protetor é reduzir um pouco a produção de leite quando você, por exemplo, vai fazer uma mastite. Sim. Né? Você acaba tendo uma alteração ali. E aí, passaram os dias, eu pedia para Olivier mamar. Ele não pegava mais esse peito, porque tava com gosto diferente, tava difícil de pegar. Eu senti uma dor lancinante. E aí, um belo dia, sei lá, 3 dias, 4 dias depois nesse perrengue, eu fui dar água para ele, ele botou o copinho na boca e começou a mastigar o copo. O bico do copo. Eu falei, cara, confusão de bico com 8 meses num copo de bico, não era nem numa mamadeira. Tirei o copo. Entramos com o manejo ali da confusão de bico, passou uns diazinhos, aí ele voltou a mamar, o peito melhorou. Uma amiga falou assim pra mim, eu tenho um copo que era do João e eu vou dar pra você, porque aí o bico é rígido mesmo, de plástico. E aí veio o bico de plástico. Cara, tu acredita que o moleque fez confusão naquele copo? Porque o ideal é que o bico seja o mais rígido possível. Pra não... E aí fica até um alerta, né? Assim, a gente precisa observar os sinais que às vezes não são tão claros. Quer dizer, eu já tinha experiência de ter atendido um monte de família. E aí, quando foi comigo, eu fiquei perdida, né? Imagina quem não tá. Então, assim, prestar atenção nesses sinais, né? Que às vezes eles são sutis, eles vão vindo devagar. E que, realmente, não tem... Tem até uma pergunta sobre isso, né? Exatamente. E aquela questão que ela falou também de dar prioridade pro recém-nascido, para ele pegar um maior volume de leite. Por quê? O que acontece? O nosso peito, ele não funciona como uma torneira aberta, que o bebê vai lá, começa a sugar e tchum, sai leite, vai saindo leite. Como que acontece? Vou mostrar aqui. O bebê vem, ou você vem com o estímulo da bomba, enfim, o estímulo de sugar, de sucção aqui, esse estímulo vai mandar uma mensagem para nossa cabeça de que é para produzir leite. E é aí que o corpo vai começar a encher esses cachinhos de uva que a gente tem aqui, que são as glândulas mamárias, de leite. Enquanto isso, o bebê, ou a bomba que você esteja usando, o bebê tá lá sugando e não tá saindo leite. Ou tá saindo aquele leite residualzinho que tinha aqui, que a gente conversou. Enquanto isso, tá enchendo de leite aqui. No que enche de leite, daqui a pouco vem um hormônio, porque quem enche de leite os cachinhos de uva é a prolactina. Aí daqui a pouco vem um outro hormônio que a gente chama de ocitocina, que aperta esse cachinho de uva, e no que aperta que acontece o que ela chamou de reflexo de ejeção, que sai o leite em jatos. E aí é nesse momento que o bebê vai mamar. E aí a analogia que eu sempre ensino para as minhas alunas é o seguinte: imagina que isso aqui é a fantástica fábrica de leite materno. E aí tem uma funcionária que quando nosso corpo recebe a mensagem de que a fábrica recebeu a mensagem de que é para produzir leite. Tem uma funcionária na fábrica que se chama Poliana. A função dela é encher esses balões de uva aqui de leite. E aí vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Daqui a pouco vem uma outra funcionária, que é a Olivia, e vai apertar e vai sair o jato, a Olivia. E vai sair o jato pro bebê mamar. Prolactina, Olivia, ocitocina. A Poliana e a Olivia. Só que, depois que a Olivia aperta e sai o jato, a Poliana tem que encher de novo. Só que ela vai enchendo, só que ela começa a ficar mais cansada. Então, se antes ela enchia isso aqui rapidinho, na próxima vez que ela vai encher, ela vai demorar um pouquinho mais. Na próxima, ela vai demorar mais um pouquinho. Na outra, mais um pouquinho. E enquanto isso, a Olivia tá esperando aqui para apertar. Então, o intervalo entre um jato de leite, entre o reflexo de ejeção de leite e outro, começa a ficar muito maior, o intervalo. O intervalo fica maior, ele aumenta. E aí, o bebê tem que esperar mais tempo para ele mamar. Então, por isso que a prioridade é do recém-nascido. Porque ele que precisa ter um aporte maior de leite naquele momento. E é por isso também que quando existe um quadro de baixa produção de leite e a mãe precisa complementar com fórmula, ou no começo da amamentação para você estimular ainda mais a sua produção, o que a gente recomenda é oferecer os 2 peitos em todas as mamadas. Porque você dá o peito pro bebê mamar, você observa ele engolindo, que é quando sai esse jato de leite. Daqui a pouco você vai observar que ele tá fazendo as sucções não nutritivas, porque ele tá enchendo aqui de leite. Tá esperando encher.
E aí você vai começar a observar que ele vai ficar mais tempo fazendo essa sucção não nutritiva sem engolir, entre uma sucção nutritiva e outra. E aí quando você observar que esse intervalo tá ficando maior, você troca de peito. Porque aí você vai pegar as polianas lá do outro lado que já estão descansadas. E vai deixar essas aqui descansarem. E você vai fazendo essa troca. Quando você faz isso, fica trocando de um pro outro, você estimula a sua produção, porque o que aumenta a sua produção de leite é justamente o estímulo do leite sendo retirado, e você faz com que o bebê tenha acesso a um volume maior de líquido, de leite. E aí ele tende a engordar mais. Então, é por isso. Então também é mito dizer que a mulher que tem o seio maior vai ter mais leite e aquela que tem o seio pequeno não vai ter produção de leite. Mito total. Porque o que define o tamanho do peito é essa coisinha amarelinha aqui, que é a gordura. Então, quanto maior o peito, mais gordura. O tecido glandular mamário está aqui dentro, ninguém consegue ver, ninguém olha, esse peito pequeno, deixa eu ver aqui, tem uma visão de raio laser, de raio-x, para conseguir ver o quanto de tecido glandular mamário tem ali. Ninguém sabe. Então, o que define o tamanho é a gordura, não é o tecido glandular. Então, não, o tamanho do peito não diz se a amamentação terá ou não será sucesso. Da mesma forma que leite pingando, vazando, não quer dizer... não vazar leite, né? Na verdade, é melhor do outro lado. Não vazar leite não quer dizer que seu bebê não vai ganhar peso e que você não tenha leite suficiente. Isso desde a gestação, inclusive. A Olivia não tinha pescoço e meu peito nunca pingou. Nunca. O Henrique já foi um bebê gordinho. Eu com 2 anos e vazava. Eu chegava ao trabalho, vivia molhada. Tem mulher que segue nessa... Meu era até 2 anos e pouco, eu vivia molhada. Essa liberação do leite não significa essa saída. Só significa que a Olivia lá atuou, só isso. E aí, ela tá trabalhando bem. O Henrique era um bebê que tava lá ganhando peso, super de boa, fofinho, gordinho. Não era aquele bebê obesão igual era a Olivia. E o meu peito jorrava leite de pingar pelo chão. Então, assim, é outro mito também, né? Que precisa vazar leite para saber que você tem muito leite. Não é bem assim. E nem se, identifico que tá saindo colostro na gravidez, significa que eu vou ter leite? Também não. Assim como não ter, também não vai significar aqueles relatos de que assim, não, mas eu apertei o peito e não tá saindo nada, então é porque eu não tenho leite. Tudo bem, não tem bebê para mamar ainda, pra que precisa? Não, e apertar o peito não também é uma maneira de você verificar se aquela mãe está produzindo leite ou não. Exatamente, sabe nem se a ordenha foi feita da forma correta. E ordenha, a gente não mede produção de leite. Não mede, nunca vai medir. Então, abstraiam essa informação. Nada de sair apertando os peitos da... Isso aí, ainda, só abrindo parêntese, que eu já fui lá para a sala de parto quando você falou isso. Isso é uma coisa que me incomoda muito nos partos. Né? Aquele bebê acabou de sair. Quando sai a placenta, você vai ter a liberação do colostro. Mas, gente, a gente dá uma matemática, cara. É coisa imediata, né? Saiu, desceu o colostro. Eu já vi mulher jorrar colostro, coisa surreal. E já vi mulher que, a gente apertava. A gente não, né? O profissional ia lá e apertava, e aí não saía leite. Isso significa que não tem? Não, primeiro que, de uma maneira geral, o bebê é mais eficiente do que as ordenhas. Sempre. Né? A gente não sabe o que aquele corpo tá ali mediando de hormônio para liberar essa cascata hormonal, né? Para liberar a lactação. Quanto tempo precisa disso? Quanto tempo esse corpo precisa? E o bebês saudáveis, de mães saudáveis, que não tenha nenhum risco, né, prévio conhecido, eles nascem com reserva. Eles não precisam mamar imediatamente. O corpo sabe o que está fazendo. Então, assim... apertar o peito da mãe dentro da sala de parto e essa mulher, né, olhar para o peito, e é primitiva a nossa necessidade, né, de vida, de como mãe alimentar e vestir o bebê, né? Vamos deixar essa criança viva. E aí, para essa mãe que acabou de parir um bebê, que é um mundo novo para ela, apertou o peito e não saiu uma gota, ela não identificou isso. É muita informação negativa para essa mãe. Mina a confiança dela, que pode impactar na história de amamentação dela. Então, mais uma vez, na informação liberta. Se você estuda antes, se você se informa, você sabe que não necessariamente você vai sair colostro ali na hora, que seu bebê nasce com reserva, ele pode não querer mamar imediatamente após, e mesmo que a gente tenha uma assistência assim, não tão atualizada, a gente sabe ali que, isso aqui tá normal. O que também ajuda, né, a informação ajuda a gente a saber, quando pedir ajuda, quando sai da normalidade, quando a gente realmente está ali correndo um risco. Então, essa apertadinha na sala de parto é um negócio que me enlouquece. Eu até falei com a Carol no outro vídeo que a gente gravou que
Eu fui aquela que eu não pesquisei sobre amamentação. Nem eu. Não estudei sobre. Os relatos que eu tinha das pessoas próximas eram os mais tenebrosos possíveis. Então era assim, se mamar, mamou, se não mamar, paciência, a gente dá a fórmula, é isso, e vida que segue. Não me preparei nada. Felizmente, eu não tive nenhuma grande intercorrência com a amamentação. O Rafael sempre mamou muito bem. E mais um conselho que eu dou pra todo mundo, eu falei, não façam o que eu fiz, não estudem sobre amamentação. É isso. Porque, né, tipo, no meu caso foram 3 anos de amamentação, mas a amamentação Aqui é custa, né? Teve muito prolongada. perrengue que você poderia ter que evitado. eu poderia ter evitado, assim, não foram nem dos piores, mas assim, tiveram algum, tipo, apojadura. Foi um perrengue que foi um perrengue, que eu lembro bem, e que se eu tivesse estudado, eu poderia ter evitado, né? Poderia ter sido menos doloroso do que foi. E eu não sabia. Ah, meu peito tá quente, tá vermelho, tá latejando. Ah, Tô o com leite mastite. tá... Não, Tô achei com que o leite tava descendo, tá tudo lindo. E aí, de madrugada, aquele peito duro que E a você criança tentou usar já... bomba, não foi? No dia seguinte. Ela tentou usar bomba na apojadura. E aí que eu achei que tinha que tirar o leite que tava ali, e o bebê não conseguia pegar, e enfim, aí entra naquele ciclo, né? E enfim, no final das contas deu tudo certo, mas acho que com informação eu não poderia ter evitado essa noite caótica, Com certeza. que foi a minha primeira noite em casa, né, depois do hospital, e poderia ter sido mais suave, não precisava ter sido daquele jeito que foi. E às vezes não é nem uma informação para te livrar de um problema físico, de uma dor física. Aham. Às vezes é o emocional mesmo. Sim, sabe? completamente. Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu acho que desse aí, na peito? verdade, ajuda muito mais até no emocional. Sim. Né? Você saber que, olha, apojadura é normal, seu peito vai ficar assim, conhecer as medidas de alívio, de conforto, né? Saber como que o que você faz pode piorar essa situação. Sim. Isso, cara, dá Um alívio, uma alívio confiança. É. muito grande e dá mais leveza, né? Sim. Porque tem gente que acha que a apojadura é mastite. Sim. E aí não vai amamentar o bebê naquela hora, porque não pode amamentar o bebê com mastite, não pode amamentar o bebê na apojadura. Ou vai entrar debaixo do banho quente. No banho quente, vai tirar com bomba. E às vezes uma situação que era fisiológica vira um problema. Sim. Por informação inadequada, por falta de informação, por falta de experiência. Por isso. É muito importante estudar antes. Sim, por isso que as pessoas têm que começar a entender, gente. Nós 3 padecemos desse erro, né? Entender que consultoria de amamentação, curso de amamentação é um investimento de kit de enxoval, gente. Bota no chá de bebê. Qualquer coisa, é melhor comprar um curso de amamentação, uma consultoria de amamentação, do que comprar um kit berço pra botar no bebê. Que você pra botar no vai berço. usar, vai se fazer valer das informações e dos benefícios. E muita coisa que a gente compra material ali, Que a gente nem como kit usa. berço, que é caríssimo, gente mais nem caro usa. que uma consultoria de amamentação. E que nem recomendado é. Hoje em dia nem recomendado é. E aí você gasta com coisas que você acha que são necessárias, que não são, ou coisas que você pode comprar depois, que não tem necessidade de você comprar grávida. Exatamente. Que até a criança usar, você tem tempo pra ver aquilo, você não isso. precisa sair comprando o primeiro ano de enxoval da criança todo naqueles 9 meses, né? Mas realmente, assim, eu sei que teria, apesar de não ter tido a pior das experiências, eu reconheço que foi muito mais fácil pra mim do que foi pra muitas amigas até que tiveram na mesma época, mas poderia ter evitado algumas questões ali que foram dolorosas, poderiam ter sido evitadas se eu Com tivesse me aprofundado antes no assunto, né? Quantas vezes a gente atende de urgência famílias que chamam a gente pra ir lá e é só lidar com a fase da descida do leite. Não tem nada de errado ali, que são informações que a gente poderia ter ensinado na gravidez. Aham. Que foi mais ou menos o seu caso. Exatamente. Eu não fazia a menor ideia e de repente aquele peito todo duro, que aí eu falei, nesse dia eu entendi a expressão empedrar. Eu falei, é por isso, né? É Porque isso mesmo, realmente a vira uma pedra. pedra. Fica Quadrado, tudo né? duro, Coisa esquisita. dolorido e lateja e não é legal, não é maneiro. Tem uma outra pergunta que eu acho que é bem clássica da parte dos mitos e que acho que a gente ainda ouve muito como uma verdade, tá? Tem algum alimento que ele tem o poder de causar cólica no bebê? Ai, gente, isso é muito clássica. Não existe nenhuma comprovação científica de que o que a mãe coma vai causar cólicas no bebê. As cólicas, elas acontecem por conta de uma imaturidade do sistema gastrointestinal. Então, elas vão ocorrer independente do que você coma. É claro que existem alergias alimentares, mas isso é exceção. E não chega numa suspeita de alergia alimentar por conta de uma simples cólica. Então, pode comer chocolate. Inclusive, se vocês pararem para pensar, a fórmula, ela é derivada de leite. Então, não faz o menor sentido a mãe que oferece fórmula pro bebê, que está consumindo lá derivado de leite, a mãe que quer amamentar não poder consumir derivado de leite, não faz sentido. Então, pode comer chocolate, pode beber refrigerante, que também não vai causar cólicas ou Pode gases. tomar café. Nada disso. Café pode,
Mas aí também tem que tomar com cautela, porque a cafeína passa pro leite materno. E aí, como passa, pode impactar no sono do bebê, pode deixar ele irritado. E aí existe uma dose de segurança que a gente costuma recomendar, que é mais ou menos de até uma xícara de café expresso ou 2 xícaras de café coado. Que seria mais ou menos a por mesma dia. da gestação, né? Sim. Seria mais ou menos a mesma recomendação E da aí gestação. a orientação é de tentar tomar no período da manhã ou no começo da tarde para não impactar no sono de No noite. sono, mas não tem nada a ver com a cólica. Não, Não, seria o não. café o É responsável só por para não cólica. impactar no sono, só isso. Não tem nenhum alimento, gente, proibido. Qualquer um vocês podem comer. E falando em alimento, tem algum alimento que ele é capaz de aumentar a produção de leite? Tem alguns que a gente ouve falar, come canjica, que aumenta a produção de leite. Todo alimento que a gente comer, né, e isso funciona também para a quantidade de água, vai beneficiar o nosso corpo. Quanto mais saudável o nosso corpo tá, melhor ele vai funcionar, né? Então, uma alimentação saudável é uma hidratação adequada. Agora, o que faz aumentar a produção de leite é saída de leite. Quanto mais leite sai, mais seu corpo produz, né? É demanda. Se você comer canjica, mas se seu bebê não estiver mamando adequadamente, se você não tiver uma rotina de extração, caso seja necessária, você vai comer canjica e não vai produzir leite. Então, assim, a canjica não é um alimento que faz produzir leite. Ela pode ajudar o seu corpo a funcionar melhor, né? E funciona para a vida, assim, né? Mas tem um fator também emocional. Né? Geralmente a canjica ela é ofertada para você como uma forma de cuidado, de carinho. E o leite, o leite do peito, ele é injetado pela ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, se você está no momento ali do puerpério, que você tem a sua mãe, geralmente é a mãe, a avó. De repente, até uma memória afetiva de uma coisa que você tomava, que alguém fazia de um jeito específico. Não precisa nem necessariamente ser com canjica. Né? Aquele cuidado, você se sentir bem, você se sentir cuidada naquele momento, porque geralmente é todo mundo, o bebê, e aí vem aquela pessoa ali e te leva uma canjica. Aí você pode ter uma melhora no reflexo de ejeção de leite, mas não é dependente disso. Então, ele não vai aumentar a produção especificamente. E existe uma quantidade de água que tem que tomar. Eu ouvi isso, que eu tinha que tomar no mínimo tantos litros de água para poder produzir leite. Não, que é exatamente até como a Dani falou. O que aumenta a produção de leite é a retirada do leite do peito. É a frequência com que o bebê mama, não é o quanto a mulher bebe de água. Já fizeram vários estudos para tentar correlacionar o quanto de água que a mulher bebe com o quanto de leite ela produziria. Não acharam essa correlação. O que aumenta a produção de leite é o estímulo do leite sendo retirado do peito. Então, nada de ficar se entupindo de água. Claro que você precisa beber água para se manter hidratada, não ter pedra no rio. Eu, particularmente, sentia muita sede amamentando. Era uma coisa que eu sentia muita sede. Sim, pode acontecer, mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é condicionado ao X litros de água a uma produção de leite eficaz ali. Não. E existe algum remédio para aumentar a produção do leite? A gente tem até remédios que têm por efeito colateral o aumento da prolactina, que é o hormônio que produz o leite. E a gente tem alguns extratos também tidos como naturais, e até uma observação, né, que a gente precisa fazer é que chás, extratos naturais, eles não são livres de contraindicação, de efeitos colaterais. Então, tomar muito cuidado com a indicação, com a combinação deles. Mas, mais uma vez, não adianta você tomar um extrato, tomar uma medicação alopática, não ter estímulo, não ter um bebê mamando bem, não ter rotina de extração. Então, funciona como um coadjuvante, como um ajudante e precisa ser específico para aquele determinado problema. Então, precisa fazer uma avaliação, entender o que está impactando na produção de leite. Se for uma deficiência mesmo da mulher, prolactina, problema com a ocitocina, e aí dosar a medicação ou o extrato para aquele problema em si. Senão você vai ficar dando tiro no escuro, vai tomar tudo que te indica, mas o básico que tem que fazer, que é um bebê mamando bem, você não vai ter. Tem um chá que é bem famoso até, né? Sim, vários, né? De estimular, né? Vários. Mas é que nem é como se você tomasse whey protein e não fosse pra academia. Não faz efeito nenhum. Que inclusive é feito com erva doce, é só comprar o chá de erva doce. Vai sair mais barato, fica a dica. Fica bem mais barato, inclusive. E não aumenta a produção de leite, porque a erva doce ajuda na ejeção do leite. Viu? E tem algum alimento que ele seja... algum alimento para deixar o leite mais gorduroso? Não, gente, pelo amor de Deus. É a nova febre da internet. Estão tentando de todos os jeitos vender essa ideia de que você precisa consumir algo para deixar o seu leite mais gorduroso. Não existe. O que define a composição do leite materno é o bebê.
é a necessidade do bebê. Existe uma troca, uma simbiose entre o bebê e a mãe, que no que o bebê vem mamar, o corpo da mulher entra em contato com a saliva do bebê e aí o corpo vai lendo uma série de informações para tentar entender o que o bebê está precisando. E aí esse leite ele é produzido de forma perfeita para as necessidades do bebê naquele momento. Então, dias muito quentes, esse leite vai estar mais aguado. O bebê está ficando doente, esse leite vai ter mais anticorpos. Se esse bebê está precisando de mais gordura, esse leite vai ter mais gordura. Então, não existe o que você comer que vai impactar na qualidade do leite, porque o leite materno está se adaptando às necessidades daquele bebê. Então, o leite materno é sempre único, perfeito e maravilhoso para aquele bebê, independente do que você comeu ou não. Então não existe leite fraco. Não. E não existe leite fraco, gente. Então, resumindo, não existe leite fraco. Também não. O estresse pode secar o leite? Então, o estresse, né? As pessoas às vezes relatam, eu tive um estresse muito grande, eu tive um momento muito difícil e meu leite secou. O que o estresse faz? Ele aumenta a adrenalina e cortisol, que são antagônicos à ocitocina. Ou seja, a ocitocina, ela se intimida na presença desses hormônios quando eles estão mais altos. E a ocitocina faz o quê? Ejeta o leite. Então, numa situação de estresse muito extremo, em que a pessoa percebe que o bebê está nervoso no peito, não está conseguindo deglutir, né, ou que vai fazer uma ordenha e não consegue retirar, muito provavelmente esse é um problema da ocitocina, de ejeção de leite e não de produção. É óbvio que, se você não consegue extrair leite e se você não faz nada para isso, para melhorar, se não sai leite, você acaba impactando nessa produção, né, se isso se mantiver. Então, uma coisa que acontece é, não tenho leite porque eu me estressei, não está ejetando leite, vou pular a mamada porque eu vou oferecer complemento e não faz nada para melhorar. Então, a recomendação, no momento de muito estresse, né, óbvio, tentar sair dessa situação de estresse, nem sempre é possível, mas tentar sair dela, e aí tomar medidas para proteger a amamentação. Seria tentar fazer um momento de relaxamento, o próprio chá de erva doce, que relaxa, que ajuda a ejetar o leite, manter o bebê no seio, sugando. Se for uma situação muito crítica, de repente entrar com um protocolo de ordenha para estimular novos reflexos de ejeção. Mas, de fato, o susto, o medo, ele não seca o leite do dia para a noite. Ele pode impactar, sim, na saída do leite e é uma situação provisória, transitória. Se não fizer nada de errado ali para atrapalhar a amamentação, vai corrigir. Amamentar deitada causa otite no bebê? Não, gente. Se vocês pararem para reparar, em praticamente todas as posições que o bebê tá mamando, ele tá mamando deitado. A única diferença na hora que você vai amamentar deitado é que quem vai estar deitada também é você. Não faz diferença nenhuma. Essa recomendação de poder causar otite é quando o bebê se alimenta via mamadeira e ele fica deitado. Agora, com a mãe, não tem problema nenhum. Não vai causar otite, não tem risco. Pode ficar tranquilo. Inclusive, quando a gente aprende a amamentar deitada, é vida, né? Nossa, É salva. libertador. Aprender quando você consegue... Nossa, é possível fazer isso. É muito bom. Você consegue descansar bem mais. E não tem idade mínima para oferecer deitada. A qualquer idade você pode oferecer. Desde recém-nascido. Desde recém-nascido. É realmente libertador. Arrotar. Preciso colocar o bebê para arrotar? É obrigatório? Não é obrigatório. Observar o bebê, né? É lógico que a gente não tá falando de um bebê que tem doença do refluxo, nem um bebê que tem uma situação que ele realmente precise para a segurança dele. Mas se o bebê tá mamando certinho, pega correta, não tem nenhuma questão oral ali que atrapalhe a deglutição e que faça ele engolir mais ar, se seu bebê tá confortável depois de mamar, não precisa colocar para rotar. O que eu vejo é que existe uma insegurança muito grande da parte das famílias em simplesmente terminar de dar o mamar e botar o bebê para deitar. Só que quando a gente está dando mamar para o bebê, ele, né, geralmente ele tá mais inclinadinho. Então, assim, se eu às vezes a família fala, eu boto o bebê para rotar e ele acorda nessa posição. Então, mantenha ele mais verticalizado para ajudar, né, esse leite líquido, descer, para esse bebê não ficar tão incomodado na hora que ele estiver ali horizontal. Mas não tem uma obrigação de fazer isso. Peguei meu bebê, achei que ele não precisava arrotar, ou sei lá, demorou uma eternidade para ele arrotar. E aí eu fico insegura se boto na cama, no berço. Botei ele no berço e percebo que ele está incomodado, levanta novamente. E aí você vai percebendo no seu bebê se ele realmente tem a necessidade de arrotar, mas não tem obrigatoriedade. Até porque arrotar, gente, não impede que o bebê golfar. São coisas diferentes. Então, tem esse mito também, eu preciso deixar aqui 15 minutos para ele arrotar, para ele não golfar. Ele pode golfar mesmo assim. E como que eu sei que a pega do bebê tá correta? Então, a gente tem que observar uma série de coisas. Vou pegar meu bebezinho aqui para mostrar.
A primeira é a clássica que todo mundo acredita que precisa estar, é com a boca de peixinho. Só que nem sempre a gente consegue observar a boca de peixinho. É óbvio que o lábio de cima do bebê, nessa boca de peixinho, ela fica bem aberta, né? O mais aberta possível, de forma confortável. Também não é aquela boca muito aberta, desconfortável para o bebê. É só o suficiente para ele fazer um bocão confortável. Uhum. E aí o lábio superior do bebê, ele pode ficar neutro, ele não precisa estar para fora completamente. Não precisa estar com o lábio Não, ele pode ficar neutro. Fora. Não é ideal que ele fique virado para dentro, mas neutro ele pode ficar. E o lábio de baixo, ele fica mais assim. Mas muitas vezes a gente não vai conseguir observar a pega de peixinho. E a pega de peixinho não necessariamente significa que a pega esteja correta. Por quê? O posicionamento que o bebê deve estar é com esse queixinho aqui colado no peito da mãe ou o máximo possível perto e o nariz livre do bebê. E a barriguinha do bebê virada em direção ao corpo da mãe. É assim que a gente observa se a pega está correta ou não. E às vezes esse bebê está tão acoplado aqui que você não consegue ver a boca. E às vezes você olha, consegue ver a boca e você pensa, nossa, essa boca tá perfeita, uma boca de peixinho maravilhosa. Aí você vai ver o bebê, ele tá assim, com o nariz esmagado no peito, ou com a barriga virada lá pra cima e o pescoço virado. Tentem vocês se alimentarem assim. É isso que acontece, por isso que o bebê tem que estar virado em direção ao corpo da mãe. E tenta vocês também se alimentarem assim. Ninguém consegue. Dá pelo nariz, né? Assim. Você vai ficar sem respirar, a tendência é você abrir, né? Soltar pra respirar pela boca, né? Então, a pega, a gente observa, se der para observar a boca de peixinho, ok, mas ela não significa que esteja tudo bem. Mas você precisa, o principal é observar se o queixo está colado no peito ou super próximo, nariz livre e o corpinho do bebê virado em direção ao corpo. E aí observar as sucções nutritivas que a gente já conversou também. Para fechar. Muito quente. Rio de Janeiro, Brasil, né? País tropical, a maior parte das cidades aí são quentes. Tá muito calor. Eu posso botar um pouquinho de água, porque ele deve estar com sede? Não. Bebê alimentado via leite materno, ele não precisa de água para complementar. Até porque, assim, a água acaba sendo um risco, né? Isso faz parte até das medidas, né, de segurança dos órgãos competentes para cuidado com recém-nascido, justamente por causa de risco de diarreia, que é muito grave no bebê. Então, não precisa oferecer, não deve oferecer, tá? E aí a gente já falou sobre isso, né? O leite, ele é um alimento que ele vai se modificando para atender as necessidades daquele bebê. Se o bebê tiver com calor, se estiver precisando de mais hidratação, esse leite vai ser um leite com mais água para poder hidratar esse bebê. Então, é totalmente balanceado para ele. Não precisa oferecer água para o bebê. Fora que no seu corpo. Isso, fora que quando você oferece água, você acaba ocupando o espaço do estômago do bebê com um líquido que não é nutritivo. Não tem caloria nenhuma. Que pra ele é importante ali, porque ele tá nesse processo de ganho de peso. Sim. Meninas, queria agradecer muito a presença de vocês, Carol, mais uma vez. Acho que quanto mais a gente fala, mais a gente vê que tem coisa pra falar, né? Sim, porque temos muita coisa. A gente fala assim, mas tem tanta coisa que ficou de fora, tem tanto assunto que é importante trazer, né? Que a amamentação... Eu acho que a amamentação... Essa busca por consultoria, né, por conhecer a amamentação é relativamente recente, né? Sim. Eu lembro, né, a gravidez do meu filho, 6 anos atrás, tinha alguma coisa, mas eu acho que hoje tá mais divulgado, né? Felizmente tá se divulgando mais. Sim. E é tão importante, não só para salvar nossos bebês, as mães, e salvar as amamentações, né? De quem deseja, de quem assim quer. Então, acho que a gente ainda tem muita coisa para conversar ainda. Estou disponível aqui quando vocês quiserem. Temos muitas coisas para conversar. Obrigada, de verdade, pela presença de vocês. Obrigada pelo convite de novo também. Algum recado vocês queiram dar aí, que a gente não tenha falado? Alguma coisa importante que a gente tenha deixado Só para reforçar, para estudar sobre a amamentação na gravidez. Tentem. Façam isso. E ficar de coração aberto para receber as informações. Informação não é julgamento. Quando a gente fala de amamentação, a gente não está falando de escolhas pessoais e nem está julgando. A gente só quer promover saúde, melhor para o bebê, melhor para a mãe, melhor para a sociedade como um todo. E a mãe que não deseja, que não quer, ok, é um direito dela, né? É a dona dos peitos que escolhe. Então, a gente vai deixar a Carol... De novo, a rede social dela, vamos deixar o da Dani também, para vocês poderem acompanhar mais de perto o trabalho que elas realizam. E se estiverem precisando, buscar uma consultoria, buscar um atendimento individualizado, que aí com certeza vocês vão ter mais chances de ter sucesso aí na amamentação
e menos contratempos, né? De minimizar a chance de ter problemas aí durante esse processo. Verdade. Obrigada, tá? Obrigada a você. Obrigada. Se você gostou das meninas do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e enviar para uma mamãe, para uma gestante que está precisando ouvir um pouquinho sobre a amamentação, que vai passar por esse processo. E qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar pra gente que a gente vai esclarecer e tentar tirar o máximo possível. Até a próxima!